Vamos lá, senhores, dando continuidade com vocês ao estudo da norma jurídica, ao estudo dos princípios que regem a relação de trabalho, as formas de interpretação do direito do trabalho, a aplicação do direito do trabalho no tempo e no espaço. Eu venho agora tratar com vocês de um outro assunto também de grande importância para o direito do trabalho. Cuida-se da solução de antinomia jurídica. Nossa, professor, o que é isso? Que palavra difícil. O que é essa solução de antinomia jurídica? Nós estamos falando aqui de solução de conflitos entre normas jurídicas. Estou dizendo da existência de duas normas jurídicas que tenham tratado sobre o mesmo assunto e elas têm temas conflitantes entre si. Vamos entender como solucionar isso dentro do nosso direito do trabalho. Então, gente, essas antinomias jurídicas, os conflitos, normativos, nós vamos entender que existe um conflito normativo quando, no exame de uma situação jurídica, de um caso concreto, de uma situação de análise, possuímos a incidência legal de duas ou mais normas jurídicas com soluções diversas e conflitantes, impondo, então, ao intérprete a necessidade de afastar essa colidência, esse conflito, e aplicar a legislação mais adequada ao caso concreto. Nós sempre estaremos, de fato, condicionados à ocorrência dos seguintes pressupostos: pluralidade, de normas jurídicas válidas, ou seja, para a ocorrência desse conflito, eu vou ter uma pluralidade de norma jurídica válida em sentido formal, aplicável ao mesmo caso concreto, a existência, portanto, de um conflito, de um choque, de uma colidência entre essas normas, e também a existência maior ou menor de benefício em aplicação de uma delas para o trabalhador. E neste aspecto, nós temos que retornar ao capítulo que abordamos sobre a fonte do direito do trabalho para interpretarmos e analisarmos a hierarquia das normas jurídicas trabalhistas, servindo esse como um método, um mecanismo para a solução de antinomias na norma jurídica trabalhista. No direito comum, aquele que não trata, não revela a interpretação dada pelo direito do trabalho, prevalece uma noção rígida de hierarquia entre as normas jurídicas, valendo aqui, então, a clássica pirâmide Kelsen, segundo a qual as normas estariam escalonadas. Constituição, no topo da pirâmide normativa, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos. E aí a solução da antinomia poderia se dar pela hierarquia. Ocorre que no que tange a hierarquia das normas jurídicas trabalhistas, eu já mencionei isso para vocês, nós temos que uma pirâmide invertida. A hierarquia existente, é em relação àquela norma mais favorável, mais benéfica à figura do trabalhador. Ou seja, nós temos a hierarquia mais flexível e difere dessa hierarquia rígida e ineflexível aplicada ao direito comum. Isso porque, gente, o legislador constituinte inseriu na norma constitucional, no artigo 7º caput da Constituição da República, que os direitos previstos e assegurados em seu texto configuram garantias mínimas ofertadas ao trabalhador, podendo se sobrepor ao seu texto toda norma jurídica que repute uma condição
mais favorável e melhore as condições sociais dos trabalhadores. Por essa razão, que a hierarquia das normas trabalhistas ela é definida por aquela que se reputar mais favorável ou garanta condição mais benéfica ao trabalhador. Na análise dessa norma mais favorável, nós temos a doutrina vindo, dando um auxílio de destaque, e ela consagra para nós métodos de verificação. E nós podemos chamar isso de teorias da acumulação e teorias do conglobamento. Essas teorias, gente, vão nos auxiliar na interpretação da norma mais favorável a ser aplicada ao trabalhador. Porque não se trata, a norma ela tem que ser interpretada no seu todo, e não, muitas vezes, numa disposição isolada. Pela teoria da acumulação, essa teoria ela nos diz que o intérprete, ao se deparar com 2 ou mais diplomas normativos reguladores de uma mesma situação jurídica, ele deve reuni-los, retirando de cada instrumento aquilo que se apresentar como mais benéfico ao empregado, criando, então, um terceiro diploma normativo disciplinador daquela regra jurídica. Pela teoria do conglobamento, essa teoria nos diz que o intérprete deve realizar uma análise global de todas as normas jurídicas incidentes sobre aquela relação em exame e optar por aplicar em sua totalidade a norma jurídica que contiver traços mais benéficos. Então, difere-se da teoria da acumulação, porque não pressupõe um fracionamento dessas normas jurídicas e a criação de um instrumento jurídico regulador. Nós vamos escolher, dentro de uma análise global, qual aplicar e qual rejeitar, dentro de um contexto maior. E nós temos uma terceira regra, que seria a teoria do conglobamento mitigado, esta de maior aplicação no direito brasileiro, determinando que nas análises das normas jurídicas não deve ser realizada de forma tão fracionada ao ponto que eu retire dentro de um mesmo texto somente os artigos mais benéficos, mas também não de forma tão excludente como a teoria do conglobamento, em que escolhe entre uma regra e outra. Nessa teoria do conglobamento mitigado, eu fraciono os textos legais por capítulos, por temas a serem tratados. Por exemplo, eu aplico, em se tratando de férias, um capítulo direcionado a férias de um trabalhador, aquilo que maior vantagem se vê naquele instituto jurídico, e no tocante, por exemplo, à jornada de trabalho, eu aplico o que está disposto em outro instrumento jurídico. Então, eu não fraciono tanto ao ponto da teoria da acumulação, mas também não aplico de forma isolada uma única norma em detrimento da outra. Monto, sim, um terceiro texto, mas dividido por contextos maiores e mais abrangentes, ou seja, por capítulos de tratamento. Então, estas são as formas de aplicação da norma mais benéfica, da condição mais favorável, como soluções de normas jurídicas que estejam colidentes e conflitantes sobre o direito do trabalho. E é com isso, pessoal, que eu finalizo mais esse capítulo aqui com vocês. Muito obrigado e até mais.